É verdade. Por isso está escrito que a fé não é de todos e que sem fé é impossível agradar a Deus. Como também está escrito em 1 João 5, 4 e 5, que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Por isso devemos clamar ao Pai, em nome de Cristo, que nos dê uma fé inabalável, para que em tudo sejamos vencedores, pois todos nós nascemos para vencer e jamais sermos vencidos. Que possamos sempre vencer o mal com o bem e jamais deixar que o mal nos domine, como aconteceu no passado. Pois nos dias de hoje, há muitas pessoas passando por momentos difíceis, exatamente porque no passado muitos disseram contra elas palavras de maldição, e muitos têm sido amaldiçoados de geração em geração, especialmente por pessoas que se dizem amar a Deus e estão continuamente em sua presença. Dentro da própria Bíblia, existem relatos de muitas pessoas que foram amaldiçoadas por vários servos de Deus, como Davi, antes de se tornar segundo o coração de Deus, Jeremias, Eliseu e muitos outros. Tem pessoas que amaldiçoou uma única pessoa, mas tem outras que amaldiçoou a família inteira. E além de muitos outros motivos, este é um dos que traz grande dor e sofrimento para muitos. E o outro motivo de sofrimento e grande dor é por causa da mal semente plantada por cada um nas vidas passadas, pois nada acontece por acaso. Tudo tem um porquê. E Deus, o nosso Criador, não tem nada a ver com isso. O pecado, porém, é a causa de todas as ruínas na terra. Nestes dias, porém, eu ouvi uma pessoa dizendo para a outra que Deus é amor. E a outra, porém, disse para ela: se Deus é amor, como que eu recebi 2 filhos surdos, sendo que eu e minha esposa casamos sendo virgens e éramos crentes fiéis ao Senhor. E além de nós, há muitos outros passando pelos mesmos problemas, sendo todos fiéis servos de Deus. E assim como estes tiveram filhos surdos, há muitos outros que tiveram filhos aleijados, e outros ainda com tantas outras deficiências. E pelo fato de estarem sofrendo por causa dos ocorridos, dizem que Deus não é amor. Pois se fosse, por que estariam sofrendo? E eu, porém, digo que Deus não tem nada a ver com o nosso sofrimento, pois somos os causadores dos mesmos. E além de sofrermos por nossa própria culpa, muitas vezes causamos sofrimento para os outros, por causa das nossas palavras proferidas com ódio e desejo de vingança. E está escrito que há pessoas também que nasceram com deficiências, não por causa de maldição ou pecado cometido, mas para que Deus seja engrandecido por meio de sua cura. Assim como está escrito: caminhando Jesus viu um cego de nascença, e seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus:
Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. João 9, 1-3. E com toda a certeza, nestes dias, estas palavras se cumprirá, pois o Pai se manifestará por meio do Filho, para realizar sua grande obra aqui na terra dos viventes. E em continuação a esta mensagem, quero dizer que há poucos dias eu resolvi mandar renovar a placa da casa de oração, pois há muitos dias que ela estava sem a mesma. Acontece que eu tinha resolvido mandar escrever somente casa de oração para todos os povos. Mas depois, de repente, eu senti que não deveria ter tirado a palavra Nova Jerusalém. E isto porque este nome foi escolhido pelo Pai e não por mim. Daí, porém, liguei para o rapaz e graças a Deus que a faixa ainda não tinha ficado pronta. Então pedi para que deixasse como estava antes. Eu, porém, decidi renovar a placa, porque tanto aqui como em todas as casas de reuniões que tiverem o mesmo nome, não serão fechadas, pois as mesmas terão a proteção divina, guardadas pelos anjos do Senhor. Isto é, todos os montes que tiverem seguindo os mesmos ensinamentos de Jesus o Cristo. Estes devem colocar a mesma faixa lá na frente, para que os sedentos, pela verdade que traz a paz, possam entrar para ouvir as boas novas, pois assim está escrito em Isaías 52:7. Que formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pelas terras da Assíria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo, em Jerusalém. Isaías 27:13. Com toda a certeza, o momento chegou de todos os que estão desviados do redil voltarem para a fonte de água pura, águas vivas a jorrar para a vida eterna. Quem tem ouvidos, ouçam e entendam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Que assim seja. Aleluia.